Alunos, mais uma aula. Nós aprender mais, tá? Só aprende quem exercita bastante. Temos aqui a aula de potenciação e radiação, mas hoje nós vamos falar só sobre radiação. Radiação. Radiação calcula o número que é elevado a determinado expoente, produz os resultados inversos à potenciação. Tá? Quais são os elementos da radiação? O radical, que é esse símbolo aqui, formato da letra V, mas tem essa cauda aqui, né? O índice, nesse caso o índice é 2. Tem o radicando, que é o número que está dentro do radical. E tem a raiz, que é o número, que é o resultado, tá? Que 4 vezes 4 é 16, tá aqui. Tá? Opa, voltar. Como vamos fazer o estudo da raiz quadrada? O índice será sempre igual a 2 em uma radiação. Quando o índice é 2, não precisa escrever. Não precisamos escrever o número 2 aqui, tá? Aqui só por causa para vocês entenderem. Tudo bem? Então, podemos compreender que a radiação é uma operação matemática inversa da potenciação. Então, ela é uma operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que é multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Um exemplo aqui. Potenciação. 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Tá? Radiação. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tudo bem? Por que raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 ao quadrado ou 4 vezes 4 é igual a 16. Então, por isso que dizemos que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Como calcular a raiz quadrada? Olha aqui, a raiz quadrada é um número A. E o número B, se somente se o número B elevado ao quadrado for igual ao número A. Ou seja, temos que imaginar um número que ao quadrado resultem no número dentro do radical. Olha aí, um exemplo aqui. Ao radical, ao 16 aqui dentro. Qual número multiplicado por ele mesmo que dá 16? Opa, é o número 6. 6 ao quadrado é 36. Olha aqui outro exemplo. Qual é a raiz quadrada de 121? É igual a 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado é igual a 121. Quando o radicando é um número relativo grande, tá? É um número que é possível vocês fazerem mentalmente, assim. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a decomposição de números primos e agrupar sempre que possível em potência de expoente 2. Por exemplo aqui. Determinar a raiz quadrada de 441. Olha aí. 441 é divisível por 2? Não. Não dá para dividir para 2, vai dar por 3. Dividir para 3, ele vai dar 147. Que é divisível por 3. E vai nos dar um valor de 49. 49 ela só é divisível por 7. Tá? É divisível por 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Então, vai dar dividir para 7, dá 7. 7 podemos dividir para 7. Que não resulta no resto de 1. Quantas vezes nós temos número 3 aqui? 2 vezes. Então, vamos colocar aqui 3 ao quadrado. Tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o expoente 2. Tá? E quantas vezes nós temos o número 7? 2 vezes. Então, multiplique 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 441 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado.
Vocês já lembram que lá nós estudamos que aqui o índice é 2, quando não tem número nenhum? Então nós vamos simplificar esse número 2 aqui, que é o expoente do 7, e o expoente do número 3, também que é o número 2, por um número que está escondido aqui. Simplificando, desaparece os números 2. Aqui que vai sobrar para nós? Apenas os números 3 e o número 7. Então a raiz quadrada de 441 é igual a 3 vezes 7. Quanto dá 3 vezes 7? 3 vezes 7 é 21. Então a raiz quadrada de 441 é 21. Outro exemplo aqui. Calcule a raiz quadrada de 3.600. É possível fazer mentalmente? Não, não é possível. Então vamos fazer a decomposição em números primos. 3.600 dividido para 2 vai nos dar 1.800, que dividido para 2 vai nos dar 900, dividido para 2 vai nos resultar em 450. 450 dividido para 2 vai dar 125. Opa! É no ímpar, 5 é ímpar, então não dá para dividir para 2, mas dá para dividir para 3. 225 dividido para 3 dá 75. 75 dividido para 3 vai dar 25. 25 dividido para 5 dá 5. E 5 é divisível por 5. E sobra em resto de 1. Então chegou 1, não tem como fazer mais nada. Agora vamos contar aqui. Pegar de 2 em 2, cada esses números de 2 em 2, ó. Pegar esse 2 com esse aqui, vai nos dar 2 ao quadrado. Pegamos esse 2 e esse 2 aqui, vai dar 2 ao quadrado. Pegamos esse 3 e esse 3, vai dar 3 ao quadrado. Pegamos 5 e 5, dá 5 ao quadrado. Então, pegar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 3.600 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Simplificando novamente os expoentes desses números aqui com o índice, vai desaparecer esse número 2. Então, a raiz quadrada de 3.600 é igual. Aí só vai passar para cá só os números sem o expoente 2, tá? Então, você vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, a raiz quadrada de 3.600 é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a raiz quadrada de 3.600 é 60. Alunos, aqui eu deixei para vocês estar resolvendo esses exercícios 1 e 2. Aqui vocês vão encontrar a raiz quadrada desses números aqui, tá? 49, os 81 e assim por diante. E nesse exercício número 2, na igualdade de raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, você está escrevendo quem é o radicando, quem é a raiz e quem é o índice aqui, tá? Valeu, muito obrigado. Espero que vocês venham gostar. Resolva as atividades, tá? Para nós ver se vocês gostaram da aula mesmo. Valeu, obrigado.